Qual a maior necessidade de uma pessoa? Dizem que é água. Podemos passar vários dias sem comida, mas sem água pouco tempo. Mas eu não estou falando de uma necessidade física. Estou falando de uma necessidade que vai muito além, uma necessidade maior que todas as outras. A maior necessidade que uma pessoa tem é de perdão para os seus pecados. É uma frase que fica cada vez mais frequente, você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar, né? Esses gurus da autoajuda estão repetindo muito isso para as pessoas hoje. Olha, você tem que se perdoar. Você não tem que guardar remorso, culpa de nada, né? E é o anti-evangelho. O evangelho diz que nós temos que nos arrepender de nossos pecados. E esses gurus da autoajuda estão dizendo, não, você não tem que se arrepender de nada, não. Você tem que se perdoar de qualquer coisa que você tenha feito. Mas olha, esse não é a sua maior necessidade também. Essa não é a sua maior necessidade. A maior necessidade é o perdão, não simplesmente da sua própria consciência, mas daquele que está acima das consciências de todos nós. Daquele que é o verdadeiro padrão, daquele que é o verdadeiro referencial do que é certo, do que é errado. Deus. Dele é que nós precisamos receber o perdão para os nossos pecados. E na realidade nós só conseguimos ficar bem também conosco próprios, em paz conosco próprios também, quando nós temos o perdão dele, o perdão de Deus. E nós vamos ler no texto de hoje da Palavra de Deus alguém que queria isso. Estava buscando, estava procurando, queria Deus, queria o perdão de Deus, e ele era sincero nisso. Mas só a sinceridade não é suficiente. Como receber esse perdão de Deus que é tão necessário para nós? Sem esse perdão de Deus, a Bíblia diz que cada um está condenado à perdição eterna pelos seus pecados. Como receber esse perdão de Deus que é tão necessário? Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ler primeiro aqui até o versículo 8. Capítulo 10, Atos, capítulo 10, versículos 1 a 8. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço.
e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora, versículos 25 e 26. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro ergueu-o, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Vejam bem, um centurião romano. A Judéia, naquela época, a Palestina era dominada pelo Império Romano. O centurião era um oficial prestigiado no Império Romano. E esse homem, ele tinha sede de Deus no seu coração. Ele não estava satisfeito com os deuses, com os ídolos, com a religião do seu país. Ele necessitava realmente de algo mais elevado, de algo melhor, de algo mais santo, de algo mais justo, mais piedoso. E o versículo 2 diz que por causa disso ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Essa expressão piedoso e temente a Deus quer dizer que ele, embora não fosse judeu, havia adotado a piedade da religião judaica. Lá onde ele estava agora, na Cesareia existiam muitos judeus, embora estivesse já fora dos termos da Judéia, mas também haviam muitos judeus lá. Então ali, provavelmente, ele havia tomado contato com a religião judaica, com as escrituras sagradas, com o Velho Testamento, e por isso ele resolveu abraçar aquela fé. E se tornou um homem muito religioso. Diz aqui que, vejam aí o final do versículo 2, de contínuo orava a Deus. Homem piedoso, temente a Deus, de contínuo orava a Deus. Um homem muito religioso. Mas ele ainda não tinha recebido o perdão de Deus. Porque um anjo de noite o visitou e disse que ele precisava mandar chamar a quem? Simão Pedro, o apóstolo. Pedro, então, é que lhe diria o que ele deveria fazer. Muito religioso. A religiosidade, por si mesma, não nos leva a Deus. A religiosidade por si mesma não nos proporciona perdão para os pecados, não nos proporciona salvação, não nos proporciona vida eterna. Pode ser que você esteja muito apegado com algum tipo de religião que você aprendeu da família, aprendeu dos pais. Pode ser que você tenha conhecido alguma religião que lhe atraiu, que você gostou, que você passou a praticar. Pode ser que seus pais sejam crentes em Cristo e você tenha crescido na igreja, participando dos cultos, ouvindo a palavra de Deus, mas isso não é o suficiente. A religiosidade pura e simples não proporciona a ninguém o perdão de Deus, não proporciona o perdão para os pecados, não proporciona a certeza da vida eterna com Deus. Cornélio era um homem muito religioso, mas ainda não tinha recebido esse perdão de Deus. E mais, era um homem que fazia muitas boas obras. Aqui diz que de contínuo, versículo 2, ele fazia também o quê? Muitas esmolas. Às vezes tem gente que acha que é importante fazer caridade para agradar a Deus. E de vez em quando faz uma esmolinha ou outra, né?
às vezes lembra assim, puxa vida, faz muito tempo que eu não dou esmola para ninguém, faz muito tempo que eu não faço uma caridade, eu preciso ficar bem com Deus e tal. Aí de vez em quando vem um mendiguinho e tal, uma criança desamparada e dá alguma coisinha lá, um trocadinho que tenha no bolso. Cornélio não era assim não. A palavra de Deus diz que ele fazia as suas esmolas ao povo, ou seja, não eram uma, duas pessoas, não, eram muitas pessoas. Fazia muitas esmolas ao povo. Era uma coisa que ele fazia habitualmente, continuamente e generosamente. Uma pessoa que tinha muitas obras de caridade. Tem gente que pensa que compra o perdão de Deus por meio de boas obras. Mas isso não é verdade. Cornélio ainda não havia recebido o perdão de Deus. Tanto que o anjo mandou que ele fosse chamar Pedro, o mensageiro de Deus, o anjo, que ele fosse chamar Pedro, que Pedro lhe diria o que deveria fazer. E é interessante, quando Pedro entra na casa de Cornélio, ele obedeceu a ordem do mensageiro de Deus, mandou chamar o apóstolo Pedro foi. Quando o apóstolo Pedro foi entrando na casa dele, o que ele fez? Ele percebeu que estava diante realmente de um servo de Deus. Ele percebeu que não estava diante de uma pessoa qualquer. Era aquele que lhe traria a palavra de Deus. E o que ele fez imediatamente? Adorou a Pedro, o apóstolo. O que Pedro fez imediatamente? Aceitou aquela adoração, permitiu que Cornélio beijasse seus pés, se ajoelhasse diante dele. Não, na mesma hora que Cornélio se prostrou diante dele para adorá-lo, ele pegou nas mãos de Cornélio: não faz isso não, levanta, eu também sou homem. Ninguém é digno de adoração, ninguém é digno dessa devoção, só Deus é. Por mais santo, por mais especial que alguém tenha sido ou seja, não é capaz de nos levar a Deus, não é capaz de intermediar entre nós e Deus, não é capaz de nos dar o perdão de Deus. É muito triste ver que ainda há muitas pessoas confiando na intermediação de homens que foram especiais, homens que devotaram suas vidas a Deus, mas que foram, como Pedro mesmo reconheceu que ele era, somente homens. Nada podem fazer por nós. O que o apóstolo Pedro podia fazer por nós, ele já fez. Ele registrou os seus ensinamentos, que ele aprendeu com Jesus, ele registrou tudo, está aqui na Bíblia, é o que ele podia fazer por nós. Mais nada ele pode fazer por nós, ele é homem. E quando Cornélio quis adorá-lo, ele levantou e falou: não faz isso, eu sou homem também, eu sou igual a você, não sou digno de adoração, não sou digno de devoção. Isso não salva ninguém, isso não traz perdão para os pecados, isso não leva até Deus, não. A Bíblia diz que o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Então, meu querido, não adianta também essa devoção a homens santos, não adianta essa adoração
a homens santos. A Bíblia diz que isso é idolatria. Lá quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele falou: não farás para ti imagem de esculturas, e diante delas também não te encurvarás. Deus proibiu a adoração, seja lá qual for a imagem de quem for, do que for. E nós lemos a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 17, apóstolo Paulo ensinando que Deus não pode ser representado por coisa alguma de escultura, de obra nenhuma de mão dos homens. O homem não deve adorar nada disso. Cornélio, coitado, bem intencionado, como muita gente hoje também. Cornélio bem intencionado, mas ainda não estava esclarecido. Quis fazer isso. Mas graças a Deus o apóstolo Pedro esclareceu e disse: não é por aí também não, Cornélio. Não é por aí também não. Você levante-se, que eu sou homem como você. E aí Cornélio e toda a sua casa, como diz aqui, pararam para ouvir o Evangelho. Pararam para ouvir o que Deus queria que ele ouvisse. Sim, Deus queria que ele ouvisse, porque Deus enviou um mensageiro, Deus enviou um anjo, mandando que ele chamasse Pedro. Olha, a sinceridade do coração não traz o perdão de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, quando vê que o coração é sincero, Ele providencia para que a pessoa saiba onde ouvir o Evangelho, né? Até alguns teólogos criaram uma expressão, como é que eles chamam mesmo? Efeito Cornélio, algo assim, né? Para se referir a essa providência de Deus, quando vê que alguém realmente o está buscando de todo o coração, Deus providenciar para aquela pessoa ouça o Evangelho, como Cornélio. Deus viu que o coração de Cornélio era realmente sincero. A sinceridade de Cornélio não lhe trouxe o perdão, mas como disse o anjo, tudo que Cornélio estava fazendo, Deus estava vendo. E por isso mandou aquele mensageiro. Interessante que não foi o anjo que pregou a palavra de Deus para Cornélio, não. Por que o anjo não pregou o Evangelho para Cornélio? Hein? Exatamente, essa missão, essa responsabilidade é nossa, irmãos. A Bíblia deixa isso muito claro. Os anjos só pregaram o Evangelho uma vez. Quando foi? Hein? O nascimento de Jesus, né? Quando o anjo apareceu aos pastores e disse: eis que vos trago novas de grande alegria. Foi a única vez. Essa responsabilidade, essa missão foi entregue a nós. Por isso que aquele anjo falou para Cornélio: chama Simão Pedro. Isso é tarefa nossa. Jesus nos confiou essa tarefa, essa responsabilidade. E aquele homem mandou um emissário, chamou Simão Pedro. Simão Pedro entrou na sua casa. E aí também nós encontramos uma outra coisa que as pessoas querem fazer e confiam muitas vezes nisso, achando que isso traz salvação, perdão para os pecados, é o misticismo, né? Esse negócio de visões, de sensações. Cornélio viu um anjo. Quem de nós aqui já viu anjo? Levanta a mão. Quem de nós já viu um anjo em pessoa, falou com ele? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém. Nem eu. Conheço gente, mas isso é muito raro. Eu não. Cornélio falou com um anjo. Gente, que maravilha. Viu um anjo.
mas ainda não tinha recebido o perdão de Deus, não estava salvo. O anjo lhe disse: vai chamar Simão Pedro. E tem muita gente hoje confiando nisso também, porque teve experiências extraordinárias, porque viu, ouviu coisas, fez coisas extraordinárias, acha que já está com os pecados perdoados. Aí, como há um misticismo tão grande no meio de nós, como há um misticismo tão grande em nosso país, como isso é valorizado, e as pessoas pensam que isso leva realmente Deus, essas coisas de visões, etc. e tal, aparições. Não. Cornélio viu um anjo, um mensageiro de Deus. Esse mensageiro de Deus falou com ele, mas ele ainda não tinha recebido perdão para os pecados. Esse tipo de coisa é infrutífera. Ficar buscando esse tipo de coisa, de visões, disso, daquilo outro, isso é infrutífero. Isso também não restaura o nosso relacionamento com Deus. Isso também não traz perdão para os pecados. Isso também não nos dá a certeza da vida eterna. Mas aí, quando Pedro entrou, ele começou a falar de Jesus. E agora nós vamos ler o que Pedro introduziu, começou a falar do povo de Israel, o povo da revelação de Deus, começou a falar de como os profetas prometeram a vinda de Jesus Cristo. E aí ele falou de Jesus a Cornélio. Presta bem atenção agora, vamos ler versículos 39 a 44. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele, todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Foi quando Pedro explicou o Evangelho para Cornélio e sua casa, para Cornélio, sua família, seus servos, que tinham o mesmo tipo de atitude de Cornélio, também estavam buscando, querendo encontrar Deus, né? Foi quando Cornélio falou a respeito de Jesus para eles. Quem era Jesus? Relatou que ele e os demais apóstolos conviveram intimamente com Jesus. Relatou para Cornélio e sua família que ele e os demais apóstolos viram e comeram junto com Jesus ressuscitado, aquele que havia sido pendurado na cruz pelos pecados de todos nós, sofrendo o castigo de todos nós. Foi quando Pedro disse que é por meio dele, todo aquele que crê verdadeiramente nele, que recebe a remissão, o perdão para os pecados, é que todos eles foram cheios do Espírito Santo.
Jesus, quando ainda estava na terra, no seu ministério, ele afirmou, lá no Evangelho de João, ele afirmou: todo aquele que crê nele, se farão o quê? Rios de água viva. E o versículo seguinte explica que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo de Deus, que receberia todo aquele que cresce nele. Então, o fato de Cornélio e toda a sua família, naquele instante, terem recebido o Espírito Santo de Deus, o que é que isso quer dizer? Que naquele momento Cornélio e sua família creram em Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador de suas vidas. Creram de todo o coração, com arrependimento de seus pecados. E por isso receberam o Espírito Santo de Deus, como prova de que creram realmente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como resultado disso, porque os judeus desprezavam os estrangeiros, mesmo aqueles primeiros cristãos. Então era necessário que Deus mostrasse ali diante de Pedro e dos outros que o acompanhavam, que um romano, que um estrangeiro também aceitava, também cria em Jesus Cristo de todo o coração. Naquele momento que Cornélio creu que Jesus Cristo é o Salvador, ele recebeu essa remissão dos pecados, como Pedro afirmou, porque Cornélio creu. Nós lemos também na palavra de Deus ao longo desse culto, lá Efésios capítulo 2, que diz que é por meio da fé que recebemos a salvação de Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é uma dádiva de Deus. Cornélio recebeu essa dádiva, porque creu. Repito, Cornélio recebeu essa dádiva do perdão de Deus, porque creu. E que coisa maravilhosa, não é? Todo aquele que crê, recebe também, além do perdão para os pecados, além de ter a sua dívida com Deus completamente cancelada, todo aquele que crê em Jesus Cristo de todo o coração, recebe a presença plena, total de Deus na sua vida, na pessoa do seu Santo Espírito, que é Ele que nos enche de verdadeira paz, é Ele que nos enche de verdadeira alegria. Ele que realmente transforma o nosso ser, o nosso caráter, de dentro para fora. Deus habitando em nós, enchendo a nossa vida, o nosso ser, na pessoa do seu Santo Espírito. Que coisa maravilhosa. Cornélio, no momento em que ele soube, no momento em que lhe foi relatado, no momento em que ele ouviu, na mesma hora ele creu de todo o coração. Ele percebeu que aquelas coisas que ele fazia eram boas, não é? Buscar a Deus piedosamente, orar muito, né? Fazer esmolas, tudo isso era bom, muito bom. Mas ele percebeu que aquilo realmente não lhe trazia perdão. Quando ele ouviu o Evangelho, ele entendeu e creu de todo o coração que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo dá a remissão, o perdão para os nossos pecados, porque Ele sofreu o nosso castigo lá na cruz. Será, meu querido amigo, que você quer crer de todo o coração essa noite, que você quer tomar essa decisão também, que
que você quer humildemente se colocar diante de Deus e dizer: meu Deus, eu sei que nada posso fazer. Eu sei que eu estou aqui de mãos vazias, meu Deus, diante de Ti, que eu não posso Te dar nada pela minha salvação, meu Deus. E eu preciso muito do Teu perdão, meu Deus. Eu sou um pecador, eu sou. Preciso do Teu perdão. Eu creio que Jesus é o único que pode me dar perdão, porque Ele morreu na cruz sofrendo o castigo por mim e ressuscitou. Eu quero, meu Deus, esse perdão. Eu te peço porque eu confio no Teu favor, na Tua misericórdia. Eu te peço porque eu confio em Jesus Cristo. Eu creio, eu me arrependo de meus pecados. Você quer fazer isso hoje? É tão simples. É necessário essa sua iniciativa da fé. Aliás, a fé não é uma iniciativa, perdão. A fé é uma resposta. A iniciativa foi de Deus, enviando Jesus para nos salvar. A iniciativa foi de Deus. Agora nós temos que responder a Deus com a nossa fé. Você quer fazer isso? Quer tomar essa decisão? Quer responder ao amor, à misericórdia de Deus com a sua fé? Faça isso. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos orar. Você ore comigo. Você quer fazer isso hoje? Talvez você já tenha ouvido o Evangelho tantas vezes. Talvez você ainda esteja agarrado a dúvidas. Lembre-se que Jesus é maior que as dúvidas. Talvez você ainda esteja agarrado a essa ideia das boas obras, ou abre mão disso tudo. Só a fé em Jesus Cristo nos traz esse perdão de Deus. Ora junto comigo agora. Senhor Deus, eu creio em Jesus de todo o coração. Eu creio que Ele morreu na cruz para me salvar. Eu creio que Teu Filho ressuscitou. Eu quero, Senhor Deus, o Teu perdão, perdão completo. Eu quero, Senhor, que o Senhor mude completamente o meu coração. Eu quero, Senhor, essa alegria, essa paz tão grande, eu quero experimentar, eu quero ter na minha vida. Eu quero ter essa segurança, essa certeza da vida eterna. Tira esse peso dos pecados, tira de mim. Me perdoa. Eu peço isso porque eu confio em Jesus. Amém. Eu gostaria de conversar com você, de orar por você, se você tomou essa decisão. Alguém entre nós aqui hoje orou comigo, tomou essa decisão. Levanta tua mão um instantinho. Você não vai falar nada, não vou te colocar de joelho aqui na frente, não vou te ungir com azeite, nada disso. Quero orar por você, a igreja quer orar por você. Queremos nos alegrar com a sua decisão. Alguém tomou a decisão? Às vezes as pessoas tomam essa decisão e ficam assim meio tímidas, né? Você quer manifestar a sua decisão ao lado de Cristo? Nós não vamos insistir, não. Se você está tímido de levantar a sua mão aqui, não tem problema não. Quando terminar o culto, você pode me procurar, ou pode procurar qualquer irmão aqui da igreja e dizer: olha, eu entreguei minha vida a Jesus. E eu queria orientação e queria oração também, tá? Então, terminando o culto, pode nos procurar. Vamos entoar o hino 191 do cantor cristão. E após isso também, nós vamos ver um videozinho sobre o dia de educação cristã, tá? 191.